Bom, pessoal, boa tarde. Vamos voltar então aqui à nossa aula sobre compostos orgânicos. Na aula anterior falei sobre os lipídios, agora eu vou falar sobre as proteínas, que nós conseguimos em vários alimentos, né? Principalmente carnes, ovos, leite e alguns outros alimentos que estão no nosso cotidiano. Bem, as proteínas são formadas basicamente, por aminoácidos, um encadeamento de aminoácidos. Esses aminoácidos eles podem ser aminoácidos conhecidos como aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos naturais ou não essenciais são produzidos pelo próprio organismo, né? E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós temos que capturar no ambiente, né? Onde nós retiramos dos alimentos. Nós não conseguimos produzir os aminoácidos essenciais. Bom, como eu falei, toda boa proteína é formada por um encadeamento de aminoácidos. Então está aqui um aminoácido, ele tem um radical amina, um grupo amina básico e um grupo carboxílico, né, de ácido carboxílico. Então você tem a união com uma cadeia com carbonos e você forma uma grande molécula. Bom, as proteínas podem estar divididas em proteínas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. Vai ter a ver com o quê? Com a estrutura básica dela. Uma proteína primária, ela é praticamente uma ligação somente de aminoácidos, sem outras ligações ao seu redor. A estrutura secundária já é uma estrutura em alfa-hélice, ela já começa a fazer um enovelamento. A estrutura terciária mais enovelada e a estrutura quaternária bem mais enovelada com algumas subunidades. Bom, as proteínas têm algumas funções. Uma das funções muito importante, uma função muito importante é a função enzimática, que promove várias reações químicas no nosso corpo. Sem as enzimas, nosso corpo iria metabolizar de uma forma bem mais lenta. Imunológica, que está associada ao quê? À defesa do nosso corpo, nós temos vários anticorpos aí. Bom, e as estruturais? Formação da própria estrutura do corpo do organismo, ok? Então nós temos uma função imunológica, uma função estrutural, uma função enzimática. Bem, as enzimas, como eu falei, as enzimas são extremamente importantes. São proteínas com uma propriedade que nós chamamos de propriedade catalisadora. Pense o seguinte, várias reações que existem no nosso corpo, elas se tornam possíveis devido a essas reações com essas enzimas. Elas são reações que são aceleradas e se tornam possíveis, mantêm um metabolismo mais estável. Então eu posso falar que diminui a chamada energia de ativação da célula, a reação ela é bem mais rápida. Elas costumam acelerar de 100 a 1012 vezes a velocidade da reação. Bem, nesse slide aqui, bom, existe uma curva maior, que é uma curva onde você não tem a questão da enzima, esse catalisador. A curva abaixo é uma curva onde você tem uma ação enzimática, um catalisador. Então ele reduz essa energia de ativação, esse catalisador, fica mais fácil para o metabolismo do organismo. Relação enzima-substrato, extremamente importante. As proteínas e os substratos, eles se encaixam, praticamente são feitos um para o outro. Então, essas enzimas propiciam o quê? A união de determinadas substâncias, como também a quebra dessas substâncias. Eu posso pegar carboidratos, como vocês conhecem, disacarídeos, pegar esse carboidrato e ocorre uma ação enzimática quebrando esse disacarídeo em 2 monossacarídeos. Então, é o complexo chave-fechadura. Bom, como eu coloquei aqui, nós temos, no caso aqui, uma apoenzima e uma coenzima, formando um composto que nós chamamos de holoenzima. Bem, as enzimas, elas têm alguns
fatores para poder trabalhar melhor. Elas dependem da temperatura, dependem do pH e da concentração de substrato para que possam trabalhar da melhor forma. O pH, por exemplo, nesse gráfico nós temos a enzima pepsina, que trabalha muito bem com o pH 2. E nós temos também outras enzimas que vão trabalhar melhor num pH em torno de 7. Então, o pH é um dos fatores que limita a ação dessa enzima, como ela pode trabalhar. Bem, além do pH, nós temos também a questão do calor. Quando o calor aumenta, isso pode causar o quê? O que nós chamamos de uma desnaturação proteica. A enzima não vai funcionar como deveria funcionar, como também quando a temperatura baixa. O mesmo pode acontecer com o pH. Essa enzima, a pepsina, se eu quiser que ela trabalhe num pH maior, ela não vai ter a mesma função, não vai ter a mesma eficiência. A mesma coisa uma outra enzima. Se jogar essa enzima no pH 2, ela não vai ter a mesma eficiência. Então, existem pontos específicos para que essa enzima trabalhe bem. Além do pH, além da temperatura, que eu falei aqui, sendo ela mais alta ou mais baixa, temos a concentração de substrato também. Se houver uma grande quantidade de substrato, como é que a enzima vai trabalhar bem? Ela não vai conseguir trabalhar com todo esse substrato de uma vez. Então, isso pode atrapalhar a função desse catalisador, a função dessa enzima, a função dessa proteína. Bom, agora eu trouxe alguns exercícios para que nós possamos fazer juntos aqui. Vamos lá. As proteínas são substâncias que estão presentes em todos os seres vivos. As proteínas são formadas por unidades menores, denominadas de... Bom, aqui existem algumas alternativas que vocês já escutaram falar, como, por exemplo, os monossacarídeos. E o que vocês acham? Quais são as substâncias que compõem uma proteína? Como nós já vimos anteriormente, os aminoácidos. Então, a questão seria aqui, letra B. Só um minutinho. A letra E. Na letra E existe uma ligação chamada ligação peptídica. Tá legal? Então, veja bem, existe uma ligação entre esses aminoácidos. O nome dessa ligação é ligação peptídica. Ok? Então, quando eu quero unir um aminoácido a outro aminoácido, eu faço uma ligação peptídica. Vamos ao outro exercício? Bem, esse exercício, ele fala a respeito, lógico, das proteínas, mas vamos dar uma lidinha nele aqui. Existem razões para se supor que os animais e as plantas ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade dos organismos vivos produzirem mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje sabemos que o poder catalítico, essa reação química mencionada no texto, deve-se a quem, minha gente? Bom, fica aí a resposta. As proteínas, lembra das enzimas, como elas têm algumas ações, entre elas reações catalíticas. E toda boa enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Ok? Fechamos aqui. Até uma próxima.